pasmados devido à tempestade. A Bíblia nos diz que Jesus apareceu caminhando sobre as águas. E quando Jesus se aproxima deles, uma das coisas que me chama a atenção é a seguinte: ele fala para os discípulos: aquietai-vos, sou eu. Aquietai-vos, sou eu. Quando nós lemos a Bíblia, diz que eles já haviam remado muitos quilômetros, mas não haviam alcançado a outra margem. Impressionante que a Bíblia diz que quando recebe o mestre, imediatamente chegam a outra margem. Então eles haviam remado vários estados, porém não haviam alcançado a outra margem. Porém, a partir do momento em que eles recebem o mestre, eles já alcançam a outra margem. Entretanto, eu quero que você preste atenção nisso. A Bíblia não nos diz que a tempestade parou, mas nos diz que eles chegaram a outra margem. Isso combina com o que o sermão acabou de dizer. A sua trajetória foi marcada por tempestade. Ele enfrentou tempestade até o último dia da adversidade. Mas impressionante que a tempestade não anulou o destino. O que eu quero que você perceba é que a tempestade que vai surgir ao longo da sua caminhada não anula o destino que Deus projetou para a sua vida. Mas eu quero que também volte um pouco para os discípulos. São 2 episódios onde Jesus aparece, ele estando a enfrentar uma tempestade. O primeiro episódio é este que acontecerá. O segundo episódio é aquele em que os discípulos estão com o próprio Jesus. Os discípulos estando com o próprio Jesus, levanta-se uma tempestade. E depois eles olham para o mestre e depois dizem: não te importas que estejamos perecendo. E o mestre levanta e repreende a tempestade. Eu quero que você preste atenção no primeiro episódio que eu conto, em que o mestre intercepta os discípulos. A Bíblia nos diz que ele já ia caminhando quando os discípulos avistaram a Jesus. Presta atenção. O mais comum é que quando nós somos assolados pela tempestade, paramos de enxergar o além. Mas a Bíblia nos diz que eles, estando a enfrentar a tempestade, conseguiram enxergar Jesus vindo. Você pode pensar que a tempestade é o objetivo final do teu inimigo. Não, não é o objetivo final. De acordo com essas duas passagens, o primeiro objetivo final do teu inimigo, quando levanta a tempestade na sua vida, é aquilo que você para de enxergar. Eu não sei se você me entendeu. O primeiro objetivo é aquilo que você vai parar de enxergar por causa da tempestade. Muitos de nós, quando enfrentamos tempestade, paramos de enxergar Deus na nossa trajetória. E muitas das vezes, o propósito do inimigo a fazer com que possa se levantar a tempestade na nossa vida
é que nós possamos parar de enxergar o Salvador. E eu quero te encorajar nesta noite. Não deixe com que a tempestade na sua vida te faça parar de enxergar o teu Salvador. O segundo propósito das tempestades na tua vida é que você pare de reconhecer quem tem autoridade sobre a tempestade. Eu não sei se conseguiram entender. Eu disse o segundo propósito das tempestades na tua vida, ou a ideia de seu inimigo, é que você pare de enxergar ou de reconhecer aquele que tem autoridade sobre a tua tempestade. Esse é o objetivo final do inimigo. Que à medida em que a tempestade vai te ofuscar, você pare de reconhecer quem tem autoridade sobre a sua tempestade. Mas eu venho lhe recordar que ainda que a tempestade não cesse, existe alguém que tem autoridade sobre essa tempestade. Você pode não conseguir parar a tempestade, mas nessa noite você ainda pode falar para o mestre: Mestre, não te importa que estejamos perecendo. De certeza que ainda que o mestre não se manifeste de imediato, ele se importa. Ele se importa. Aleluia. Então não pare de enxergar aquele que tem autoridade sobre a tua tempestade, ou de reconhecer aquele que tem autoridade sobre a sua tempestade. Só porque por muito tempo você vem não conseguindo vencer. Os discípulos também não conseguiam. Aqui é que o mestre se manifestou. Aleluia. Amém. Deixa-me te dizer o segundo princípio a respeito dos sonhos. Um dos motivos que faz com que eu e você nos sintamos desencorajados para seguir em frente é a maneira como nós pensamos como as coisas devem começar na nossa vida. Nós temos um certo preconceito. Nós achamos que as coisas boas devem começar de uma certa forma nossa. Ou nós abrimos a mão dos métodos divinos pelos nossos próprios métodos. Muitos de nós achamos que um destino favorável só é possível quando o nosso presente é confortável. Deixa eu repetir isso. Muitos de nós achamos que um destino favorável só é possível quando o nosso presente é confortável. Mas Deus pode te fazer passar por um presente desconfortável para te levar ao destino favorável. O desconforto não é presságio de que o futuro é desfavorável. Eu não estou a conseguir enxergar conforto na vida do irmão Joel. Mas mesmo assim o desconforto não há um novo futuro favorável. Deixa-me te lembrar disso. A uva em si já é cara, mas só se torna mais cara depois que ela é esmagada. E Deus pode permitir com que nós sejamos esmagados, a fim de que o nosso futuro seja
uva que é esmagada não é a uva esquecida. É a uva lembrada. A esquecida fica lá. Só a lembrada é que é levada para a prensa. Então não somos esmagados porque fomos esquecidos. Somos esmagados porque fomos lembrados. Alguém lembrou-se de nós, nos colocou na prensa. É por isso que estamos sendo esmagados. Mas esse processo de sermos esmagados não é para eliminar a nossa existência, é para perpetuar a nossa existência. Se você não esmaga a uva, você está, é outra forma, cortando a existência dessa uva. Mas quando você leva a uva para a prensa, você está garantindo a sua perpetuidade. É por isso que até hoje se compra vinho do século XVIII, mas não se chupa ou não se come uva do século XVIII. Porque a uva que não foi esmagada não pode perpetuar. Só as uvas que passaram pelo processo de ser esmagadas é que podem perpetuar. Deus pode estar permitindo que você seja esmagado para que o seu futuro possa perpetuar. Para Deus, o mais importante não é perpetuar o seu presente, é perpetuar o seu futuro. É que o seu destino seja perpétuo. É por isso que até o seu próprio filho não poupou. Ele permitiu que fosse esmagado para que o seu legado seja perpétuo. O meu e seu legado só vão se tornar perpétuos se nós aceitarmos o processo de passar pela prensa. Então eu e você muitas das vezes pensamos que o futuro só será favorável se Deus nos fazer passar por momentos favoráveis. Nem sempre será assim. Não estou a ver conforto no José depois da promessa. Não estou vendo nenhum conforto na vida dele. Só estou vendo injustiças. Momentos em que ele é esmagado. Momentos em que ele é esquecido. Mas o seu destino não deixou de ser favorável. No meu livro eu escrevi o seguinte: José teve que beijar a lona da humilhação para alcançar o trono de exaltação. Nem sempre que nós beijamos a lona da humilhação significa que nós iremos terminar na pequenez. Às vezes Deus pode te guiar por caminhos que você julga incertos para te levar ao destino certo. Então não deixe Satanás te confundir. Não é ele que está no comando sobre você. É Deus. É Deus. Se eu e você já entregamos a nossa vida a Deus, temos que crer que cada coisa que acontece deve ser a sua permissão. E eu conheço meu Deus. A Bíblia diz que Ele tem bons pensamentos a nosso respeito. Não são pensamentos de mal. Não são pensamentos para nos causar dor. Não são pensamentos para nos causar prejuízo. Mas são pensamentos para nos trazer o futuro que nós esperamos. Só que, meus amados, o futuro que nós esperamos pode depender do presente que não esperamos.
Não percebi. Próxima edição, não se preocupe. Teve que fechar. Se falera com ele fica uma O curva. futuro que nós esperamos o quê? Repetir. O futuro que nós esperamos Ao mundo soculou e libera cacona. pode depender do presente que nós não esperamos. Kungaba kube makeni kola kauna mukha kapega libele kona. E se inscrever-se? Instagram. Não faz isso. Dica de livro agora. Então deixa eu te dizer o seguinte. Significa musela socar. O teu futuro Ao mundo sukuzawena. pode não ser projetado necessariamente com um amigo, Kungakava famisiwi yungani. mas por um inimigo. Kambi hinala wawena. O seu futuro Ao mundo sukuzawena. pode vir a não ser projetado por um amigo, Kungataliwi mungani wawena. mas por um inimigo. Kambi hinala wawena. Quando nós lemos Alokwijonsa. a Bíblia, A Bible. primeiro livro de Samuel, capítulo 17, A buku lo ranga la tihosi kwa vanyisaka 12. Davida. chega no areal onde estavam se insultando Afika os ndawona homens de guerra. abaruketelana abantu batini. Golias estava insultando Israel. Goliath abaruketela Israel. Quando ele chega, Loko yena afika. entenda que Davi já havia sido ungido como rei. Twisisa soku Davida atotiwile kwata hosi. Aliás, havia sido ungido ao rei. Yena Sim, havia sido ungido ao rei, atotiwa kwata hosi. mas era antes de ocupar a posição real. Era nzako kako abanye bakashinimu sha hosi. Mas escuta o seguinte: Twisisa para ocupar a posição real, akubakashinimu sha hosi. Deus tinha que lhe mostrar como é que é administrar um palácio. Shikwema sifana kusto soku sifana são famisa aí. Então deveria haver um instrumento de projeção. Akufanele kubakishidwa sakukombekisa. Por isso aparece o filisteu. Agora kutamu filista. Ele começa a insultar os israelitas. Asemana kuruketela abaIsrael. Começa a insultá-los. Abaruketela. 40 dias se passam. Kuma maleme mahunza. 40 dias se passam. Kuma makumi mahunza omaleme mahunza. Eles estão ali se insultando. Wana baruketelana. Nenhum soldado se atreve a atacar Golias. Angakona kuumwe angabazama kumuwela. E aparece Davi. Kumelela Davida. Aparece Davi. Kumelela Davida. Davi é um oportunista. Davida leo ranza makambi. Davi é um oportunista. Ilokuzanza makambi. Ele quando chega, Alukuyena afika. ele pergunta o seguinte: Ababutisa shotani. qual é a recompensa? Izini bintu zakona. Deixa-me te dizer o seguinte: Zikini mula shoka. o sonhador Amelo raka. é um caçador de recompensas. Ile kotaka ababintu. Antes de você desistir da sua história, Sakuka kwena ulibala amatimu ya wena. pensa em quem você seria se conseguisse ir até o fim. Bisisa lei au kabalena lomu wenu kota kufika makumu. Antes de você parar de orar, Sakuka kunyima kukongela. pense em quem você se tornaria se continuar. Bisisa lei au kabalena lomu wenu ya makwenu. Antes de você desanimar, Zakuka kuruga utsika em quem você se tornaria se mantivesse em pé a sua au esperança. kabalena lomu ya ukona. Davi ele chega, Davida fica. ele diz: eu estou preocupado com a recompensa. Há momentos em que o motivo pelo qual nos fez sair não é suficiente para que nós possamos ficar em pé no momento da trajetória. Então você precisa ativar um elemento. Elemento recompensa. Não, eu vou falar de novo. Há momentos em que o motivo que nos fez sair chega a não ser o suficiente para que nós possamos nos manter em pé. Então, quando chega essa altura, significa que é o momento de acionar o segundo elemento.
Você precisa pensar o que eu ganho se eu for até o último passo. E Davi ele chega. Ele pergunta: o que vai ganhar o homem que matar esse circunciso? Deixa-me te dizer uma coisa. Qual é a diferença dos outros soldados de Davi? Os outros soldados chamaram o filisteu de Golias. Não só Golias, o chamaram de gigante. Mas Davi não chamou o filisteu de gigante. Porque a partir do momento em que você trata esse obstáculo como um gigante, você começa a se sentir desqualificado para enfrentá-lo. Por isso os outros israelitas, eles chamaram ele de gigante. E mesmo sendo muitos, não conseguiram enfrentar. Davi, ele diz: esse aqui não é gigante, não é Golias, é incircunciso. Qual é o adjetivo que você atribui aos obstáculos que aparecem na sua caminhada? Quais são os adjetivos que você começa a atribuir? E em que posição você se coloca? Porque o adjetivo que você atribui determina a posição que você vai ocupar. Se você olhar para o seu obstáculo como um gigante, consequentemente você vai se sentir um gafanhoto. E sempre que você pensar em orar na qualidade de um gafanhoto, vai se sentir desmotivado. Qual é o adjetivo que você atribui aos seus obstáculos? Davi disse: não, esse não é um gigante, é apenas um circunciso. Talvez o que nos falta, meus irmãos, é pegar a figura de Golias e começarmos a tratá-lo como um simples incircunciso. Talvez a única coisa que nos falta colocá-lo na posição do incircunciso. Deixa eu te dizer uma coisa. Golias já havia vencido cerca de 70 batalhas. Mas em nenhuma dessas batalhas ele chegou de matar alguém. Ele venceu falando só: eu de vos derrubar, vocês não são nada. Entenda que até alguém que não tem Deus, quando usa sua posição a seu favor, acaba ganhando. Até o incircunciso, quando faz um bom proveito da sua posição, acaba ganhando aqueles que são circuncidados. Qual é o adjetivo que eu e você atribuímos? Aleluia. Eu já estou a terminar. Falei dos 3 pontos, né? São 8 pontos que eu tenho, mas não temos um tempo suficiente para discutir isso. Agora, para o último ponto, nós vamos abordar a respeito de algo muito importante. Porque o seu futuro pode requerer que você reconheça a diferença de alguém, reconheça uma oportunidade
Reconheça um tempo apropriado para você falar. Reconheça um tempo apropriado para você agir. Isso nós chamamos da lei do reconhecimento. E para falar da lei do reconhecimento, eu vou chamar o Tino. Aleluia. É bom estar aqui. O universo é governado por leis. É por essa razão que quando falhamos em observar as leis, minamos o nosso futuro. Toda pessoa bem-sucedida no universo é bem-sucedida porque obedece às leis. Eu gosto de dizer o seguinte: de que o lugar mais seguro na face da terra não é debaixo da fortaleza, não é por detrás dos muros da Roma, mas é debaixo da obediência dos princípios, da obediência das leis. Se tu fores a prestar atenção, irás descobrir que toda vez que saíste de casa, sendo seu BI, ficaste com medo de encontrar a polícia por saber que alguma coisa estava em falha. Mas de todas as vezes que saíste de casa, bem unido, com a sua documentação, não tiveste medo, porque sabias que estavas debaixo da ordenança da lei. É por essa razão que é importante que entendamos que o universo é governado por leis. A lei do reconhecimento é uma das leis extremamente importantes na nossa vida. É por essa razão que é muito importante que entendamos que cada equação tem uma função e um propósito diferente. Cada equação tem uma função e um propósito diferente. A lei da prosperidade tem uma função diferente e um propósito diferente da lei do reconhecimento. A lei da honra tem uma função e um propósito diferente da lei do reconhecimento. Quando lemos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 3 até o verso 4, a Bíblia nos fala a respeito de um leproso que foi ter com Jesus. A Bíblia diz o seguinte: que quando o leproso se dirigia até Jesus, se humilhou e o adorou. E depois disse o seguinte: Senhor, se quiseres, podes tornar-me puro. Entenda uma coisa: o leproso reconheceu que Jesus tinha poder de o curar. O leproso reconheceu que a única coisa que separava ele da cura que ele precisava era um simples reconhecimento. É por essa razão que ele disse: se quiseres, podes me tornar puro. Eu reconheço que tens poder. Eu reconheço que tens habilidade. Eu reconheço que tu podes. Portanto, se quiseres, podes fazer alguma coisa por mim. E é interessante que pelo fato do homem ter reconhecido, Jesus disse: quero. A única coisa que te separa do que você tanto quer é exatamente o reconhecimento. Você precisa reconhecer alguém para que a sua vida mude. Você precisa reconhecer uma oportunidade para que possa mudar de nível. Você precisa reconhecer as estações para que alguma coisa mude na sua vida. É interessante ainda que quando nós temos a Bíblia, encontramos a história dos dois ladrões que se encontravam com Jesus na cruz. Não se preocupe, não pretendo levar muito tempo. Já estamos acima da hora. A Bíblia nos diz o seguinte: que Jesus foi crucificado junto com dois ladrões. Um tinha conhecimento
É reconhecer. O passava caindo com o sistema também de trabalho. O que você está falhando? O passava É caindo. reconhecer na sua vida. Já com o Lula disse também de Você só trabalho. precisa começar a pesquisar Que foi na construção da Lula e disse. descobrir O o que Valtzumbula. você está falhando em O reconhecer. passava caindo. Será uma oportunidade? Tem câmbio. Será um mentor extraordinário? Câmbio, Lula. Será um salvador? Câmbio, Bonice. Será uma época extraordinária? Câmbio, Ancaro, Porque Ancaro. é interessante Tira ali em cima. que estava no palácio, Estela ali para lá. mas precisou de alguém para o ajudar a descobrir de que ela estava no lugar próprio para fazer a diferença. Existem momentos em que nos encontramos em tempos favoráveis e fracassamos por não reconhecer que estamos num tempo favorável. Que as circunstâncias desta natureza tenhamos um mentor extraordinário, alguém que consiga ver o que a gente não vê, para que nos abra os olhos, de modo que entendamos que estamos num tempo favorável. Quando você começa a reconhecer ou a aplicar a lei do reconhecimento, você pode viver tempos favoráveis, mesmo em ocasiões desfavoráveis. Vamos falar de Isaac. A Bíblia diz o seguinte: que ele plantou e colheu no mesmo ano em que todo mundo estava vivendo na seca. Mas por quê? Simplesmente porque ele reconheceu que estava num tempo favorável. Você precisa reconhecer alguém. Você precisa reconhecer uma oportunidade. Você precisa reconhecer alguma coisa na sua vida para que a sua vida mude. Eu preciso te dizer isto só para terminar. O que você tanto precisa já está na sua vida, aguardando pelo reconhecimento. A oportunidade que você precisa já está na sua vida, Aguardando pelo reconhecimento. O talento que você precisa já está na sua vida, aguardando pelo seu reconhecimento. Então abra os olhos e reconheça que Deus depositou na sua vida para que viva o que Deus quer dizer. A Bíblia diz o seguinte, Jeremias capítulo 1, antes que te La formasse cola você teleba. da sua mãe, te conheci e as nações. Oh, racala você. Para terminar, Paulo diz o seguinte, louvado seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Traduzindo, Deus te abençoou antes de você nascer. Deus te designou antes de você nascer. Então você está buscando bênção que está em si, simplesmente pelo fato de estar a falhar, é aplicar a lei do reconhecimento. Reconheça que Deus depositou na sua vida. E a sua vida vai mudar drasticamente.